E finalmente, depois de quase 2 anos, chegamos ao final dessa série do Atingir Meta, que é simulando esse fantástico algoritmo em uma outra linguagem de programação. Meu nome é Renan Forest e você está no canal Minuto Excel. Então eu escolhi o Python para fazer essa simulação e nós vamos utilizar o Google Colab. Então você só precisa ter uma conta do Google, procurar Google Colab, você já começa a utilizar sem instalar nada, direto no browser, tá? É uma maravilha. Ele utiliza os conceitos do notebook do Jupyter, né? Onde você vai executando célula a célula. Claro que pode executar tudo de uma vez só, né? Mas para quem está aprendendo Python, é interessante esse método de aprendizagem, tá? Então, direto aqui para o código, vamos ver aqui. Ó. Então, né, faz a simulação. Vou importar aqui as bibliotecas da matemática. E a primeira função que nós vamos utilizar para verificar esse algoritmo, né, é essa função aqui. Né? Então, é uma função onde eu vou passar x, né, e essa aqui é a função que vai ser resolvida. Renan, mas que função é essa? Essa função é essa função aqui, né, plotada no Excel. Eu vejo que existe, né, uma raiz entre 2,4 e 8. Né? Ó, existe uma mudança de sinal. E meu primeiro objetivo aqui é descobrir qual é o zero dessa função. Por quê? Porque é uma equação transcendental, eu não consigo isolar o x para descobrir qual é o valor de x que faz com que essa função vá a zero. Tá? Mas eu consigo ver através do seu gráfico o seguinte aqui, ó, que entre o intervalo 2 e 3 existe uma troca de sinal. Tá? Ah, mas eu tenho que pegar 2 e 3, posso pegar um intervalo maior? Pode, tá? Eu tenho que pegar dois pontos, né? Por exemplo, vou chamar aqui de A e B, aqui, ó, dois pontos, né? 2 e 3, onde o que eu quero, né? O que eu quero está aqui, né? Ou seja, eu quero esse valor que está aqui. Então, o que eu quero tem que estar no meio desse intervalo. É isso, tá? Perfeito. Então, vamos voltar lá para o Colab. Então, vou executar aqui a função, não me lembro se eu executei. Ó, entre 0 e 3, não, entre 2 e 3, né? Ou seja, limite inferior e limite superior, A e B, tá? É do meu intervalo. E o valor objetivo, olha, eu quero zero. Né? Então, olhando aqui de novo, olha, né? Ele estava entre 2 e 3, foi o intervalo que eu defini, e eu quero o que? O valor de zero. Tá? Então, vou executar aqui para a gente dar uma olhada. Né? Já volto para explicar o algoritmo. E aqui está a resposta, imprimindo passo a passo. Ele é um método iterativo, ele vai descobrindo essas raízes. Tá? E ele chega aqui, ó, o valor com uma precisão de 10 a menos 7, tá? Ele descobriu que é 2,43, né? Perfeito. E como que eu sei esse valor? Né? Se está certo ou não? Bom, primeira coisa eu vejo aqui, ó, 2,43, tá? Sim, ele está antes do 2,5. E aqui eu já montei aqui, ó, o método da bisseção, tá? Só que eu entrei com valores, vou colocar aqui 2, tá? Ó, entre 2 e 3, né? E ele vai dar 2,43. Tá, e se eu tivesse feito com 1,5, vai dar diferença? Não, tá? Nos números em si, nas casas decimais, até pode dar diferença. Mas o que pode mudar é quanto maior ou menor esse intervalo é o número de passos. Vai demorar mais ou menos para convergir, certo? Então aqui ó, tem uma simulação do que acontece, do que esse algoritmo faz. Eu tenho aqui dois intervalos, né? Aliás, o intervalo A e B, tá? E o que eu quero está exatamente entre eles. E aí a ideia é, eu calculo o valor de f de A e de xs, mas quem é xs? Quem é xs? Xs, ele é o meu primeiro chute, que é a média entre A e B, tá? Então, se esse valor aqui deu positivo, eu vou eliminar esse intervalo. E eliminando esse intervalo, o que vai acontecer? A vai assumir o valor que era de xs, e xs vai ser a nova média, né, entre A e B. Tá? Então, olhando aqui,
né? E aqui embaixo eu tenho a evolução da resposta, onde a linha azul é a própria resposta final, né? Meus 2,43. Então, quando eu vejo aqui, ó, o próximo, o que vai acontecer? Veja que A passou para o valor de XS e XS, né, a solução numérica, veio para cá. E agora, o que vai acontecer? Olha, esse intervalo, a raiz não está aqui, porque ó, aqui deu negativo, negativo. Se eu multiplicar esse vezes esse, né, vai me dar positivo. E aí esse aqui deu quanto? Deu mais, né? Então, mais vezes menos dá menos. Então, significa que a raiz está aqui. Existe uma troca de sinal aqui, tá? Então, é isso que vai acontecer. E assim a raiz vai sendo encapsulada, tá? Até que chega um momento, ela não sai mais ali, e aí eu trabalho apenas com a precisão que eu quero, tá? Maravilha. E se eu quisesse um outro valor, por exemplo, vamos voltar aqui. Não, não quero zero, tá? Eu estou interessado, por exemplo, vamos pegar aqui um valor menos 7, né? Então, menos 7 eu vejo que está mais ou menos, né? Vamos dizer aqui, ó, por aqui assim. Perfeito. Ó, em que intervalo que ele cai? Olha, entre 3 e 3,5. Eu sei que está aqui. Em algum lugar está aqui, ó, entre 3 e 3,5. Então, vamos voltar lá para o Colab. Tá? Então, qual é o que eu quero agora? Ó, eu quero menos 7 entre 3. É importante, né, cuidar do intervalo que contenha o que eu quero, porque senão não vai convergir, tá? Não vai funcionar o algoritmo. Olha, 3,23, tá? 3,23 é o valor que vai dar aqui, ó, 3,23, tá? Não vou conferir agora, né? Mas enfim, vou acreditar no meu algoritmo aqui, tá? Sim, está mais ou menos por aqui, mais ou menos 7 daria por aqui assim, né? Fecharia aqui. Perfeito, tá? Bom, outro exemplo, vamos pegar aqui, né? Essa equação agora. Também eu não consigo isolar x, tá? E eu quero saber qual é o x que dá zero aqui. Então, se eu usar o atingir meta, eu sei que é esse valor, 0,567143. Perfeito. Então, vamos voltar lá. Vou habilitar agora a minha outra função, né? E comentar essa daqui. Ó, eu executo, todos os valores já estão em memória, né? Então, eu executei agora essa função. Só que agora, cuidado, se eu executar aqui vai dar errado, porque não existe um valor de zero, né, para essa equação entre 3 e 3,5. Vamos dar uma olhada aqui. Existe um valor de zero, né, entre, por exemplo, 0,5 e 0,75. Tá? Então eu volto, aqui, ó, 0,5 e 0,75 aqui. Tá? E eu quero o quê? Zero. Né? E executa. Então, ó, 0,56, tarará, tarará, né, as mesmas casas decimais ali, é um pouquinho diferente. Aí está aqui a precisão, 10 na menos 7. Bom, como que foi montado aqui o algoritmo? Agora vamos dar uma olhada. Bom, tem uma configuração inicial que eu coloquei o número máximo de passos, ou seja, a partir de 100 passos, isso aqui não é obrigatório, tá? Vai que em algum momento eu esqueci de trocar alguma coisa aqui e a função fica, sei lá, perdida ali, né? Rodando. Então tem um critério de parada aqui. Tolerância de 10 a menos 6, eu posso aumentar essa tolerância, por exemplo, colocar 15. Veja que aqui ele levou 18 passos para chegar nessa tolerância. E se eu colocar mais, né, seja uma tolerância maior, bom, aí ele vai levar 48 passos para chegar numa tolerância com um erro lá na 16ª casa decimal, tá? Perfeito. A tolerância da resposta, eu começo com 1, e esse aqui é o número de passos, tá? Então começa com 0. Bom, só uma questão de imprimir um cabeçalho, e aí eu faço o primeiro cálculo. Olha, calcula f de a. Quem é? É a minha função menos o meu y. Mas o que é esse y? Tá? O algoritmo da biseção, que é o algoritmo que simula, que eu faço a simulação do atingir meta, tá? Ele não possui esse y. Tá? Então, o que é esse y aqui? Esse y, vai passar o vídeo aqui do lado, ele é um deslocamento, né, vertical do meu eixo x. Então eu crio um eixo virtual x', tá? Para que eu consiga atingir outros valores. Lembra daquela simulação do menos 7? É por causa disso que ela funciona.
que eu desloco. O algoritmo original da biseção ele está interessado somente no zero. Só que aí eu posso forçar esse eixo para cima ou para baixo para achar outros valores e virtualmente, né, criar um zero, um falso zero ali. Tá? Então é isso que acontece. Tá, e por que o FA não está dentro do algoritmo aqui? A gente vai ver que isso aqui ele é uma otimização que eu não preciso calcular ele toda hora. Então existe aqui um looping onde eu sempre fico testando, olha, se eu cheguei na tolerância, enquanto a tolerância da minha resposta for maior que a tolerância que eu pedi, né, enquanto a tolerância da resposta for maior que a tolerância que eu pedi, continua, e enquanto o número de passos for menor do que o número de passos máximo. Tá? Então ele começa, olha, né, aumenta o passo, vai incrementando o passo, e está aqui, ó, minha primeira estimativa vai ser quem? XNS ele é a metade do meu intervalo. Tá? Deixa eu aumentar aqui. Ó, ele é a metade do meu intervalo. E aí, claro, eu calculo a f de XNS, né? X solução numérica, né? Com aquele mesmo critério, passando a minha correção do meu eixo X que pode aumentar ou diminuir. E a partir daí eu calculo a tolerância, ou seja, a resposta, né? Como esse valor aqui sempre vai dar zero, eu calculo assim, ó, qual é a tolerância a partir dele. Se por acaso eu cheguei, né? Se esse resultado, XNS, deu exatamente o que eu quero, ou seja, numa coisa assim de absolutamente sorte, eu cheguei ali na metade, né? Então, eu cheguei no meu resultado, né? Acabou a simulação. O XNS que é encontrado aqui é a própria resposta e não tem mais por que seguir esse algoritmo. Mas, veja, olha, se deu negativo, quem negativo? F de A e F de XNS, quem é isso? Olhando aqui, né, são esses valores aqui em cima. Esses valores aqui em cima. Ó. Então, se eu estou olhando, se isso aqui deu negativo, significa que eu tenho que manter esse intervalo. Tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Esse aqui é o exemplo. Ó. Ele deu aqui, ó, que deu positivo, né? Mas a multiplicação entre eles dá negativo. Então eu tenho que manter esse intervalo. Tá? Então, e aí o que eu vou fazer? Ó, B assume o valor de XNS. Se não, o que acontece? Né? Olha, A recebe o valor de XNS. E aqui é interessante, porque o F, como o A recebe o valor de XNS, ele já foi calculado aqui em cima. Né? Ele já foi calculado, eu já calculei a F de XNS, então não preciso calcular F de A de novo. Basta eu atualizar o valor de F de A com o valor de XNS. E assim, né, o algoritmo funciona, tá? Fazendo sempre esses testes ali dos intervalos. Tá? Finalmente chegamos ao final dessa série, tá? Que nem eu tinha comentado uma vez, as coisas nesse canal demoram um pouco para acontecer, mas elas acontecem, tá? Então, deixe nos comentários, por favor, se você gostou desse tipo de vídeo, gosta de Python, se quer mais conteúdo com Python, enfim, mais curiosidades sobre isso, mais coisas, mais assuntos desse tipo, tá? E se você não é inscrito, né, então, e gostar do conteúdo, por favor, se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Então, até a próxima e muito obrigado.